O Segredo. Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pelo Espírito, Antônio Carlos. Sinopse. Antônio Carlos nos presenteia com mais uma história emocionante, envolvente, e, como sempre, com muitos ensinamentos. É uma história que guarda um segredo. O leitor julgará. O que ela fez foi, ou não, errado. Porém era muito jovem, e estava sofrendo com um companheiro violento. Depois que seu ato se tornou segredo, muitas coisas ocorrem com ela. Traições, envolvimentos, e dificuldades financeiras. Da casinha azul do lago à fazenda, depois à cidade, ela e os filhos vão passando por acontecimentos, e o segredo persiste. Um fato agonizante surge por esse motivo: o segredo. Dois desencarnados se digladiam. Uma querendo se vingar dela, o outro, defendê-la. O período complicado passa quando é auxiliada num centro espírita, e então um amor surge. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, e a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 1. A casinha do lago. Margarida esfregava as roupas e olhava o lago à sua frente. Ela morava numa casinha nas margens de águas represadas que formavam uma grande extensão, todos por ali chamavam o local de Grande Lago. Sua casa ficava a uns 15 metros da margem, e esta distância variava com a estiagem ou no período chuvoso. A frente de sua moradia era do outro lado, o da estrada, que estava a uns 500 metros. E para chegar lá ia-se por uma trilha. No fundo, onde Margarida estava, havia uma pequena horta, de que ela cuidava com carinho, e o seu tanque. A água que usava na casa vinha da represa por uma bomba que enchia uma caixa d'água que ficava a 2 metros do chão, ao lado da sua cozinha, e a que usava para lavar roupas vinha de um esguicho. Margarida estava toda dolorida pela surra que havia levado. E foi por mais esta agressão que decidira. Vou esperar o horário combinado para lhe dizer que aceito ir embora com ele. Penso que é o melhor. Porém tenho que avisar o tio Basílio. Tio Basílio. O filho mais velho e o do meio brincavam perto, no gramado, faziam, de pauzinhos, carroças e canoas, e a caçula, de 3 meses, dormia dentro da casa. No horário, deixo-os, como sempre, brincando, vou e volto rápido. Tomara que Clarinda não acorde. Pensou na sua vida. Tudo era razoável, mais ou menos bom, até eu completar 12 anos e meu pai morrer. Tinha 5 irmãos e uma irmã. Quando papai faleceu, minha irmã, era a mais velha, tinha ido para outra cidade, fora ser empregada doméstica e raramente nos dava notícias. Tinha 2 irmãos mais novos que eu, nesta época, os 2 eram pequenos. Era papai que nos sustentava. Com a morte dele, minha mãe doou os 2 filhos menores para um homem que periodicamente ia por aqueles lados, e levava crianças para serem adotadas em cidades grandes. Falava-se que muitas vezes ele as comprava, penso que mamãe os vendeu, porque ela teve dinheiro quando isso ocorreu. Pela região, a maioria das pessoas, principalmente os mais pobres, era preta ou parda. Mas nós éramos claros, meu pai era ruivo, de olhos verde claros, éramos parecidos com ele. Passamos por muitas necessidades, tínhamos poucos alimentos e passamos fome. 1 ano depois mamãe arrumou um companheiro. Por lá, naquela região, referiam-se a uniões de marido e mulher. Porém era difícil um casal ser de fato casado. Não gostamos do nosso padrasto.
Meu irmão mais velho foi embora de casa, e eu passei a ter muito medo desse homem, porque ele me olhava diferente. Mamãe também notou e evitava me deixar sozinha com ele. Minha mãe encontrou a solução. Umas 2 a 3 horas andando, e esse é outro vilarejo, onde residia um tio do meu pai, o tio Basílio, que era viúvo, não tinha filhos, e ela me levou para ele. O que escutei dela naquela tarde foi algo muito ruim. Tio Basílio, trouxe Margarida para o senhor. Não estou tendo condições de ficar com ela, faça com essa menina o que quiser. Ela sabe fazer de tudo numa casa, cozinha bem. Se o senhor não a quiser, a largue na rua. Mamãe foi embora sem se despedir. Margarida suspirou e determinou. Eu nunca, mas nunca mesmo, largo um filho. Prefiro morrer e matá-los. Credo cruz, arrepiou-se com este pensamento. Esfregando a roupa, continuou a pensar. Senti muito medo naquele dia, não sabia o que aconteceria, o que esse tio Basílio poderia fazer comigo. E se me deixasse na rua, o que faria para viver? Porém o tio Basílio era calmo, de expressão bondosa. Devia ter, e de fato tinha, 40 anos, mancava, a perna esquerda era mais curta que a direita, era magro, de estatura pequena. Ele me mostrou a casa. Para mim, a residência era grande e bonita, tinha 3 quartos, banheiro dentro da casa e todos os cômodos estavam limpos. Ele me mostrou um dos quartos, disse que seria o meu e, após, me convidou para almoçar. Eu, com fome, me alimentei, a comida estava gostosa. Vendo-me com medo, ele explicou. Margarida, vou ser seu pai de agora em diante. José, seu pai, e eu sempre fomos amigos. Não tenha medo, nada farei de mal a você. Margarida estendeu a roupa no varal e escutou o assobio. O assobio era a indicação de que teria de ir. Olhou para os filhos, eles continuavam brincando, e não escutou o choro da filha. Andando rápido, desceu do lado esquerdo por alguns metros, onde havia algumas árvores, e viu Lambari, o homem com que ia se encontrar. Oi, cumprimentou ele. Nossa! Seu rosto. Ele lhe bateu de novo? Por Deus! Juro que eu nunca irei fazer isso com você. Lambari, decidi ir com você. Quando? Espero que seja logo. Irei me despedir de um tio e contar a ele nosso plano para não lhe causar sofrimento. Ele gosta de mim, não merece sofrer e... Espero que ele não nos atrapalhe, Lambari a interrompeu. Não. Ele não fará isso. Planejei fazer isso amanhã. Daqui a 2 dias, no mesmo horário, assobie, se eu tiver voltado, virei e iremos embora à noite. Sábado é a melhor noite para fazer isso. Sei, é a noite em que Sidão vai à cidade, Lambari concordou. Vou então organizar tudo. Dará certo, Margarida. Como você se chama? Margarida quis saber. Por enquanto me chame pelo meu apelido, é melhor saber meu nome depois. Tenho de ir. Vai e não desista. Até mais ver, despediu-se Lambari. Margarida voltou rápido, escutou a filhinha chorar, entrou na casa com os filhos, amamentou a filha e foi fazer o almoço. A comida sempre era simples e não tinha como variar. Meu Deus, lamentou. Há tempos que não rezo. Mas não tenho tempo. Estou sentindo dores, os tabefes me doem. Não sei se dará certo o que irei fazer. Mas o que pode ser pior que isto, que esta vida? Planejou tudo e repetiu por vezes o que decidira fazer. Rever o tio Basílio será muito gratificante. Ele é muito bondoso. Tive paz enquanto estive com ele, suspirou e lamentou. Escrevemo-nos, eu para ele, e titio para mim, as cartas dele vão para o mercadinho,
E Dona Rosa, a proprietária, as entrega para Sidão ou me traz, porque ela vem sempre se consultar com Dona Nininha. Nas cartas, evito me queixar para não preocupá-lo. Sempre tinha muito o que fazer. Recolheu a roupa, não as passava, a não ser alguma de Sidão, quando ele ordenava. O ferro de passar era de brasas. Ali não havia eletricidade, usavam-se lampiões, tinha uma lanterna para emergência. A casinha era pequena, e ela a mantinha sempre limpa. Tinha 3 cômodos. A porta da entrada dava para o maior, que era a sala e cozinha, onde tinha uma mesa e 5 cadeiras, um armário, um fogão a lenha e uma pia, na qual usava o esguicho para lavar a louça e a água escorria para fora da casa, e tinha 2 quartos, um dela e Sidão, e outro, onde dormiam os 3 filhos, os 2 meninos numa cama de solteiro, e a nenezinha num pequeno berço. A latrina ficava ao lado deste quarto, e tinha outra fora da casa, perto da horta. Tomavam banho de bacia e a água era esquentada. Margarida sempre gostou de verduras, por isso fez a horta, e era lá que plantara as mudas de ervas que Dona Nininha lhe dera para os chás que fazia. O que achava pior naquele lugar era a falta de conversar. Sidão certamente conversava com os colegas de trabalho, queria sossego em casa. Conversava pouco com ela. Falava com os filhos, mas sentia falta de trocar ideia com alguém, escutar novidades. Realmente se sentia sozinha. Enquanto lidava com os trabalhos de casa, ficou pensando. Tio Basílio foi bom comigo, respeitador, é uma pessoa caridosa. Matriculou-me na escola assim que fui morar com ele. Eu e meus irmãos havíamos frequentado a escola por um período, os meninos um pouco mais. Mamãe precisava de ajuda nos trabalhos de casa, tirou minha irmã da escola e, quando ela foi embora, foi a minha vez de sair para ajudá-la ou fazer para ela quase todo o serviço. Mamãe gostava de sair, passear, conversar com as amigas. Não tive uma infância boa, penso mesmo que não era feliz, e depois que papai faleceu foi um período muito sofrido, estava sempre apavorada e com muito medo. Tentou fazer uma comida melhor, mais caprichada. Ela fazia uma vez por dia para o almoço e jantar. Farei de tudo, me esforçarei para esperá-lo acordada, decidiu Margarida. Aparecido, o companheiro de Margarida, era alto, forte, trabalhava de peão numa fazenda próxima e almoçava lá, onde o proprietário dava o almoço. Ele ia de bicicleta ou cavalo, seu caminho era primeiro pela trilha até a estrada, seguia e estava na fazenda. Normalmente ele fazia o trajeto entre 20 e 30 minutos. Seguindo essa estrada por mais alguns minutos, chegava a um povoado, uma vila pequena, onde havia bares, um mercadinho, uma farmácia e um bom farmacêutico. Também tinha uma capela, igrejinha, aonde um padre ia uma vez por mês rezar a missa, realizar casamentos e batizados. Margarida, nesses 4 anos que morava ali, fora somente 2 vezes à vila. Sidão recebia por mês e era ele quem fazia as compras. A casinha em que moravam era dele, que recebera de herança de seu pai, até antes de levá-la. Ele morava ali com o pai e o fez até seu genitor falecer. Era filho único desse homem, ele não sabia da mãe, que os abandonara. Sidão dizia sempre que queria ter muitos filhos para não serem sozinhos como ele foi. Aparecido era chamado, conhecido por Sidão. Para Margarida, ele era uma pessoa estranha e sentia muito medo, porque, por motivos fúteis ou até sem motivos, ele batia nela. Estava sempre com hematomas e até pequenos cortes. Dona Nininha, pensou Margarida, fala sempre que quem amamenta não fica grávida, mas eu fiquei 2 vezes, mesmo amamentando. Agora estou com muito medo de engravidar novamente. Orfeu tem 3 anos, fez aniversário no mês passado. Teobaldo fará 2 anos daqui a 2 meses, e tem um Clarinda com 3 meses.
Estou fazendo de tudo para amamentá-lo e tomando aquele chá de gosto ruim que Dona Nininha me ensinou. Nininha era a vizinha mais próxima deles. Não morava longe se fosse de canoa, se fosse por terra. Ela tinha que seguir uma trilha até a estrada e percorrer uns 800 metros até a trilha que ia à casa de Margarida. Nininha era uma mulher incomum. Quando Margarida a viu, teve a sensação de que ela era uma feiticeira ou algo assim. Embora achando-a diferente, era uma boa pessoa. Nininha morava com um companheiro, dizia já ter tido 8, somente um deles morrera, separara-se dos outros. Teve 4 filhos, 2 moravam com ela, os 2 mais velhos residiam na vila. Ela tinha uma horta grande e a maior parte das plantas era de ervas. Nininha fazia um pouco de tudo, era parteira, fazia remédios caseiros. Assim que Margarida se mudou para lá estando grávida, foi Nininha quem a ajudou. Ela cobrava pelos atendimentos, os partos, Sidão pagou, porém, para outras coisas, Nininha ficou com pena da vizinha e a ensinou a fazer chás para dar ao Sidão, para ele dormir e lhe dar sossego. As árvores onde ela se encontrava com Lambari escondiam a casa de Nininha e de Margarida, porém ela se preocupava, temia que a vizinha os visse juntos. Os partos, exclamou Margarida lamentando. Como foram sofridos. Combinaram que, quando Margarida começasse a sentir as dores do parto, ela bateria numa lata e que a vizinha ouviria o barulho. Fiz isso, mas Nininha demorou. Quando chegou, me examinou, disse que ia demorar e voltou para sua casa prometendo voltar. Fiquei aqui sozinha, com dores e com medo. Como sofri, lastimou falando baixinho. Nininha voltou e Sidão também chegou do trabalho, ele acabou dormindo, e o nenê nasceu às 2 horas da madrugada. Ela estava exausta. Nininha ajudou e, após, foi para sua casa. Mas antes deu uma lição para Sidão, que era para ele ajudá-la, que Margarida deveria ficar deitada e que não batesse nela. Sidão ficou contente por ser pai e por ter tido um menino. Fiquei grávida de novo, continuou falando sozinha. Novamente seu parto foi difícil, pensou que ia morrer. Não foi diferente, Sidão ficou contente e por uns tempos esteve menos rude. Tive Clarinda, exclamou Margarida. Amo meus filhos, tive partos difíceis, demorados, pouco repouso e tenho medo de ter mais filhos. Como criá-los aqui? Tomara que Dona Nininha não tenha me visto ir às árvores nem Lambari rondando por aqui, e, se nos viu, que não comente. Ela parece gostar de mim e eu gosto dela, mas não a ponto de contar o que planejo fazer. Somente ao tio Basílio irei falar. Isto para que não sofra. Será que Dona Nininha é feiticeira? Ou algo assim? Uma vez Sidão me perguntou o que achava dela. Com ele, sempre penso no que responder, o fiz com receio. Dona Nininha é para mim uma parteira, a única por aqui. Quase não a vejo. Sidão nada falou, penso que ele não quer que eu converse com ninguém. Eles tinham, ou Sidão tinha, uma canoa a remos e ficava ancorada à beira da represa. Às vezes, escondida do companheiro, Margarida ia de canoa à casa de Nininha para conversar um pouquinho e levava os filhos. Foi nessas visitas que ganhou mudas de ervas e passou a usá-las para chás. Sidão chegou, olhou e não disse nada, as crianças já estavam dormindo. Sentou-se e ela lhe serviu o jantar. Margarida esforçou-se para parecer natural e não se contradizer, mentiu. Sidão, a mulher do dono do mercadinho, a Dona Rosa, teve que vir se consultar com Dona Nininha e veio aqui me avisar que o tio Basílio mandou um recado de que está muito mal de saúde e quer me ver. Falou e calou. Nesses quase 4 anos que estava ali, não vira mais o tio, sentia muita saudade e falta da atenção e carinho dele. Você sabe que estou tendo muito trabalho e que estou nesta época trabalhando também na colheita, quando ganho mais. Tenho chegado mais tarde porque,
Além de cuidar do gado, faço extra colhendo. Sim, sei, disse Margarida. Não posso levá-la. Ele nunca pode ou não quer ir, pensou ela. Sidão, pelo recado, titio está para morrer. Tio Basílio sempre dizia que ia me deixar o que tem, que é a casa em que mora e umas terras, o sítio que está arrendado, pelo que sei, é produtivo e não fica longe da cidade. Será que não é bom eu ir e verificar isso? Os olhos de Sidão brilharam de cobiça. De fato, se ele nos deixar aquele sítio, mudaremos para lá e trabalharei no que é meu. Você deve ir. Será que Dona Neninha não ficaria com as crianças? Se você deixar, eu irei de charrete e levo as crianças comigo. Saio cedo amanhã, você me ajuda com a charrete. Coloco um colchão atrás para as crianças se deitarem ou ficarem sentadas. Vou e retorno no outro dia. Margarida reforçou. Assim que me certificar de que titio irá nos deixar tudo, pedirei a ele que já nos deu o sítio, assim, você deixa de ser empregado. Será muito bom. Faça isso. Converse com o seu tio. Vendo este pedaço de terra e nos mudaremos para o sítio. Fiz o seu chá, Margarida o serviu. Ele tomou o chá oferecido, começou a fazer planos. Se der certo, ofereço este pedaço de terra ao senhor Arlindo, ele já quis comprar, me disse que quer fazer casas para alugar a pessoas ricas que desejam passar férias, dias, às margens da represa. Com o dinheiro, vamos para o sítio e lá posso plantar milho, feijão ou fazer uma grande horta e vender hortaliças. Foi falando mole, encostou a cabeça na mesa, Margarida o ajudou a ir para a cama e ele dormiu. Ela suspirou aliviada. Foi até o cavalo, lhe deu milho, o limpou, verificou a charrete, estava tudo certo. Entrou na casa e arrumou o que ia levar. Colocaria o colchão de solteiro em que os dois filhos dormiam atrás na charrete, levaria poucas roupas, as que tinha eram poucas mesmo. Não estava com sono, mas sim agitada e ambiciosa para fazer essa viagem, rezou rogando para que tudo desse certo. Deitou e acabou por dormir. Acordou cedo e fez o café, Sidão, ao tomá-lo, olhou e recomendou. Seu rosto tem ainda algumas marcas. Não conte ao seu tio o porquê. Fale, se perguntar, que caiu. Diga que tem uma vida muito boa e não trabalha na lavoura como muitas mulheres, que ajudam os maridos. Diga que você somente cuida da casa e das crianças. Entendeu? Sim. Espero mesmo que tenha entendido. Você sabe bem o que acontece quando me desobedece. Agora vou ajudá-la. Ele arrumou a charrete e colocou nela o que Margarida ia levar. Depois foi para o trabalho de bicicleta, mas antes recomendou. Faça tudo como planejamos, convença seu tio a nos dar o sítio. Nem se preocupou por eu ir sozinha nem me desejou que fizesse uma boa viagem, lamentou. Acordou os dois filhos, os alimentou e amamentou a nenenzinha, apagou o fogo do chão, fechou a casa. Colocou os três atrás na charrete em cima do colchão. O mais velho alegrou-se, ele gostava de andar de charrete. Subiu no veículo e olhou a casinha, toda pintada de azul clarinho. Quando ela fora morar ali, a casa não estava pintada, depois de 2 anos, ela a pintou de azul, sua cor preferida. Olhou sua horta, gostava muito dela. Quando me for, talvez toda a horta morra de sede, mesmo com tanta água por perto. Margarida, guiando o cavalo com cuidado, seguiu pela trilha. Que Deus nos proteja. Que a Virgem Maria me guie nesta viagem. Na estrada, não viu mais sua casinha. Seguiu viagem. Capítulo 2. A visita. Margarida decidiu ir devagar para não cansar o cavalo. Pelos seus cálculos, chegaria ao meio-dia na residência de seu tio, saiu da trilha e seguiu pela estrada,
Logo passou por uma bifurcação em que uma das entradas ia para a fazenda onde Sidão trabalhava. Minutos depois, viu a vila. A estrada novamente se bifurcava. Uma saída entrava na vila e a outra, que deveria seguir, passava por mais 2 vilas para chegar à cidade em que o tio morava. Depois de 2 horas, parou à beira da estrada para dar alimentos aos 2 filhos e amamentar a filhinha. Desceu, deu água e depois mais milho para o cavalo. 20 minutos depois, seguiu viagem, agora com os filhos acordados. Embora fossem muito bonzinhos, eles estavam sempre querendo alguma coisa e teve de parar por mais vezes. Atenta, prestando muita atenção tanto nos filhos como no caminho, ficou tensa e nervosa. Suspirou aliviada quando entrou na cidade em que o tio morava, passou pela periferia e chegou ao lar do tio às 14 horas. Desceu, tirou os filhos da charrete e gritou pelo tio. Basílio surpreendeu-se e se alegrou em vê-la. Abraçaram-se, ele fez com que entrassem e se alimentassem. Deixando-os comendo, tirou o cavalo da charrete, colocando no quintal, e guardou a charrete. Entrou. Que surpresa, Margarida! Que surpresa boa! Por que veio? O tio quis saber. Tenho que conversar com o senhor. Vou cuidar das crianças, elas estão cansadas. Posso dar banho neles? Basílio ajudou, ela deu banho nos filhos. Na casa de Basílio, havia chuveiro com água quente, os 2 meninos se alegraram com a novidade. Depois, deixou os 2 meninos no chão brincando, acomodou a menininha numa cadeira e contou para o tio por que fora. Titio, vim avisá-lo do que pretendo fazer para que o senhor não se assuste ou sofra sem precisar. Margarida contou falando compassadamente e evitou se queixar demais, falou como era sua rotina de vida. Que horror, Margarida! Por que não me contou nas cartas? Basílio se indignou. Não queria preocupá-lo. Penso que tenho um pouco de culpa. Você estava aqui comigo, eu queria falar sobre a vida, sobre sexo e não tive coragem. Deveria tê-lo feito. Também não a defendi quando precisou. Não sinta culpa, titio, pediu Margarida. Não fui leviana. Sidão, ao me ver, decidiu que ia ser a mulher dele. Sim, sei. Ele espalhou por aí que viera aqui para levar uma mulher com ele. Escolheu uma virgem e que sabia cuidar de uma casa. Senti-me lisonjeada quando ele me olhou, preferindo a mim e as minhas colegas. Ele é bonito, forte, me deu balas e me convidou para sair. Passeamos na praça e no segundo encontro me levou para o mato e tivemos relações sexuais. Eu pensava que o namoro era daquela forma. Aí, lembrou Basílio, ele espalhou que esteve com você e que com certeza estava esperando um filho dele. Tudo foi muito rápido. Ele veio aqui avisar que ia levá-la, a fez pegar suas roupas e você foi embora. Foi isso que aconteceu, concordou Margarida. Fui embora com ele e de fato engravidei. Sidão deixou que eu escrevesse para o senhor, e a correspondência era de um mercadinho. Receber suas cartas era o meu consolo. Obrigada, titio. Pelo que vejo no seu rosto, ele surra você, observou Basílio. Com os motivos dele até 100. A primeira surra foi depois de 2 meses que estava lá, na casinha do lago. Corri para encontrá-lo quando ele chegou do trabalho para lhe mostrar o peixe que havia pescado. Ele gritou comigo. Quem autorizou você a pescar? Não gosto de peixes. Ele me bateu, me deu tapas nas costas e no rosto. Chorei sentido e levei mais alguns. Não gosto de mulher chorona. Cale-se, se não apanha mais. Margarida fez uma pausa e Basílio a escutava penalizado. Ela continuou a contar. Não conseguia entender e acreditar no que estava acontecendo. Arrependi-me por ter ido, quis ir embora,
mas ele avisou e muitas vezes me ameaçou. Se você for embora, eu a encontro, mato você e seu tio. Tive medo e tentava fazer de tudo para não o contrariar, mas mesmo assim continuei apanhando. Você sempre gostou de peixes. Não os come mais? Perguntou o tio. Como, sim. Pesco e, ao lado da casa, não muito perto, fiz um fogão de pedras, onde coloco o peixe limpo temperado com sal e ervas e o asso. Dou também para os meninos, sei que é um bom alimento. Faço isso para Sidão não sentir dentro da casa o cheiro de peixe. Margarida, Basílio se preocupou. Você foi impulsiva em relação a Sidão. Será que não acontecerá o mesmo com Lambari? Como ele se chama? Não sei, titio, ele prefere me contar depois. Penso que, se algo não der certo, ninguém saberá quem ele é. Fale-me mais sobre esse homem, pediu Basílio. Se juntar os minutos que conversamos, talvez não dê 2 horas, concluiu Margarida. Mas sinto que ele é calmo, não é violento. Ele está a 1 mês do outro lado do lago trabalhando com pescado. Ele contou que vinha de uma viagem, parou para descansar e me viu. Eu tinha ido de canoa à casa de uma vizinha, e estava com meus 3 filhos. Ele me abordou, perguntou se precisava de ajuda e me pediu para encontrá-lo entre as árvores perto de minha casa. Disse que, ao chegar lá, ele assobiaria. Ele seguiu seu caminho, e eu, o meu. Aquela noite, por estar cansada, dormi e, por não ter esquentado o jantar para Sidão, ele me bateu. Revoltei-me e, no outro dia, ao escutar o assobio, fui e conversamos. Ele me disse que, ao me ver, se apaixonou, queria que eu fosse embora com ele e levasse meus filhos. Nesses encontros, que passaram a ser diários, menos aos domingos, em que Sidão ficava em casa, ele me contou que não era impotente, mas infértil, que não poderia ter filhos, que me levaria para o lar dele como sua mulher e meus filhos seriam dele. Não demoro, titio, nesses encontros, se não está chovendo, pela manhã, ele assobia e eu vou ao encontro dele, e estes são rápidos. Lambari é respeitador, somente pega em minhas mãos e por vezes acariciou os ferimentos no meu rosto. Ele fica indignado pelas surras que levo, ele jurou nunca me bater. Tomamos sempre muito cuidado para não sermos vistos. Fizemos planos. Estava indecisa, mas, por outra surra, decidi ir. Titio, não posso voltar para cá, Sidão viria me buscar, e é bem capaz de bater no senhor. Eu com certeza levaria uma surra que me marcaria e minha vida seria bem pior. Penso que a vida, Deus, está me dando uma oportunidade de estar melhor. Como fez para Sidão deixar você vir me visitar? Perguntou Basílio. Menti para ele, disse que o senhor mandara recado de que estava doente, queria me ver e que eu precisava vir para saber se ainda seria sua herdeira. Sidão concordou e sugeriu que eu pedisse ao senhor para nos dar agora o sítio, mudaríamos para cá e ele trabalharia no que era dele. Sidão é violento, mas é trabalhador. Vim para voltar logo, amanhã irei embora, direi a ele que o senhor aceitou e que quer nos ver para acertar tudo. Direi também que voltaremos aqui assim que terminar a colheita. Ele com certeza ficará contente, não irá me bater, e eu logo, penso que no outro dia, farei o que planejo. Tenho medo por você, Basílio se preocupou. Às vezes pensamos que nada pode piorar, e piora. Numa coisa concordo com você. Não pode vir para cá, será o primeiro lugar em que ele a procurará e, se encontrar, será uma calamidade. Eu, infelizmente, não conseguiria protegê-la. Prepararam o jantar e ficaram conversando. Os 2 meninos brincavam perto deles, e a nenezinha estava no chão, em cima de um cobertor. Titio, me perdoe, nunca quis preocupá-lo. Assim que for possível, escrevo para o senhor mandando o endereço, mudarei de nome, diga, se alguém perguntar, que é uma prima.
O Senhor continuará me escrevendo. Quero continuar recebendo notícias suas. Farei isso, concordou Basílio. Tenho umas economias, é pouco, vou dar a você, e amanhã cedinho irei comprar umas roupas para vocês, serão poucas, 2 trocas, para que leve. Esconda o dinheiro e essas roupas de Sidão. Escreva sempre e não esconda se não der certo, tentarei ajudá-la a fugir de novo e ir para longe. Vou rezar para Deus a proteger. Você fez aniversário na semana passada. Nossa, é mesmo. Eu esqueci. Completei 20 anos. Você continua bonita, se cuidar, ficará mais ainda, observou Basílio. Titio, não sei explicar como ou porquê, mas sinto que dará certo, opinou Margarida. Que Deus a proteja, rogou Basílio. Margarida quis aproveitar a presença do tio e ficaram conversando. Ele deu notícias da mãe dela, que ela trocara de companheiro, tivera mais 2 filhos e os doara. Dizem que ela os vendeu assim que os teve, as crianças eram clarinhas. Aquele homem que de vez em quando vinha por aqui atrás de crianças continua vindo, ele compra crianças, de preferência pequenas, ele afirma que são para casais sem filhos. Espero que seja mesmo. De seus irmãos, o que sei é que a mais velha casou e mora longe daqui. De seus irmãos, somente um está por aqui. Ele está bem, casou e é trabalhador. Você não quer tentar revê-los ou alguma de suas amigas? Não. Margarida respondeu rápido. Naquela época, tinha amigas, estudávamos juntas. Depois do que aconteceu, do que Sidão falou, elas se afastaram e não quiseram falar mais comigo. A vida nos separou. Eu as entendo, tornei-me para elas, ou para as famílias delas, uma má companhia. Não quero revê-las, principalmente por não terem dado certo as coisas para mim. Quanto aos meus irmãos, separamo-nos, é melhor ficarmos separados. Mamãe nunca se importou comigo, enquanto estive aqui com o senhor não veio me ver nem quis saber como estava. É melhor que continue assim. Entendo, porém a lembro de que todos têm problemas. Sei, concordou Margarida, porém uns mais e outros menos. Será que alguma de minhas amigas é surrada pelo marido? Elas têm a família para protegê-las. Vendo que o tio olhou sentido, se desculpou. Perdoe-me, titio, o senhor não teve chance de me proteger e não tem. Mudaram de assunto. Recordaram-se de momentos alegres de quando ela estivera morando ali. Riram. Colocou as crianças para dormir. Margarida decidiu ir embora logo após o almoço. Foram dormir tarde e acordaram cedo no outro dia. Ambos queriam desfrutar de mais tempo juntos. O tio saiu e voltou rápido, comprou 2 trocas de roupas para cada um deles. Margarida gostou do presente. Almoçaram mais cedo e logo depois Margarida partiu, saiu da cidade e, na estrada, ela chorou. Como eu queria voltar no tempo, estar com o titio e não ter de retornar para a casinha do lago, lamentou. Atenta tanto à estrada quanto aos filhos, retornou sem problemas. Em casa, cuidou dos filhos, tirou o cavalo da charrete, escondeu as roupas e o dinheiro que ganhara do tio dentro do colchão que os filhos dormiam, fez o jantar e esperou Sidão. Ele chegou ávido pelas novidades. Margarida mentiu. Encontrei titio adoentado, mas já tinha melhorado de quando ele mandou me avisar que estava passando mal. Ele se alegrou em me ver e conhecer as crianças. Você falou a ele sobre o sítio? Sidão quis saber. Sim, falei. Titio gostou da ideia. Afirmou que fez um testamento me deixando tudo o que tem e disse que seria bom irmos para lá e cuidar do sítio, que, no momento, está arrendado, mas o contrato do arrendamento vence daqui a 2 meses. Ele quer conversar com você, pediu para irmos lá logo que você acabe a colheita, e aí poderemos nos mudar.
Pelo jeito você gostou da visita, observou Sidão. Gostei de rever titio e da oportunidade que ele está nos dando. Assim você não será mais empregado. É. Os olhos de Sidão brilharam ambiciosos. Margarida lhe serviu o chá que o faria dormir. Margarida, ontem demorei a dormir, queixou-se Sidão. Por não ter tomado o chá, pensou ela. Sidão, você deve ter se preocupado conosco e sentido a falta das crianças. Há tempos não fico sozinho. Como ele estava contente por ela ter feito tudo certinho e ter dado certo, foram dormir. No outro dia, a mesma rotina, e, assim que escutou o assobio, chegou a correr para se encontrar com Lambari. Pela primeira vez, abraçaram-se. Tudo certo, exclamou Margarida. Eu planejei e acertei o que iremos fazer, contou Lambari. Falando rápido, para não demorarem, acertaram os detalhes. Combinaram que, às 11 horas, ela, sem fazer barulho ou acender qualquer luz, iria para a canoa com as crianças. Dará certo. Espero, exclamou ele. Você jura mesmo que nunca irá me bater? Pediu Margarida. Juro. Juro. Nunca irei bater em você. Por Deus, irei sempre tratá-la bem. Na viagem, teremos tempo de conversar bastante e planejar nossas vidas. Gosto de você. Despediram-se e Margarida voltou correndo para casa. O dia fora bem escolhido, todos os sábados, que era dia normal de trabalho, folgava somente aos domingos. Sidão e os amigos iam para a vila, à noite, onde, no bar, bebiam, conversavam, às vezes jogavam cartas e ficavam até tarde. Normalmente, Sidão chegava em casa cansado e não jantava, porque costumava comer no bar, deitava e dormia. Sidão nem se importará se não me vir deitada, pensará que estou amamentando no outro quarto, concluiu ela. Depois, quando ele chegar, eu já estarei longe. Irei às 11 horas e ele chega sempre às 2 ou 3 horas da manhã. Pegou e colocou numa sacola o dinheiro e as roupas que o tio havia lhe dado, que escondera no colchão onde os dois filhos dormiam. Iria levar poucas coisas. Ansiosa, aflita, se organizou, fez e refez seus planos. Fez o almoço, alimentaram-se e foi ficando cada vez mais ansiosa esperando pelo horário. À noite, colocou no chá que os filhos costumavam tomar umas folhinhas da erva que fazia dormir e deu 2 colheradas para a nenê. Assim eles não acordam e não terá perigo de eles chorarem, concluiu ela. Os filhos dormiram. Ela levou para a canoa que ia levar, sabia o caminho e fizeram o trajeto no escuro. A luz da lua crescente iluminava pouco. Perto das 11 horas, levou o filho mais velho e o acomodou na canoa, depois a nenê e, após, o segundo filho. Tomara que eles não acordem, desejou rogando. Desamarrou a canoa e, remando cadenciadamente, procurando não fazer barulho, remou para o local do encontro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 3. Outros nomes. Margarida remava e sentia o coração bater forte, sua respiração estava ofegante. Se Lambari não vier, volto para casa e ajo como se nada tivesse acontecido. Mas o que faço com Sidão, que já deu como certo ir conversar com tio Basílio e ter o sítio para ele? Meu Deus! Parou no lugar combinado, era no meio do lago e mais para o lado direito de sua morada. Esperou por minutos, que lhe pareceram muito tempo. Escutou. Margarida. Estou chegando. Ela não respondeu, somente bateu o remo na água para indicar onde estava. Não acenderam luz nenhuma. Escutou a canoa onde ela estava se aproximar e emparelhar com a dela. Cuidado, sussurrou Lambari. Devemos evitar falar e fazer barulho. Dê-me o garoto maior.
Ele pegou o menino com cuidado e o colocou em cima de um cobertor que estava no fundo do barco. Depois pegou outro, a nenê e o saco que ela levaria. Após, ajudou a mudar de barco. Pegou tudo? Não ficou nada? Perguntou Lambari. Não. Margarida também sussurrou. Lambari, com o remo, empurrou a canoa em que ela estava, para que ficasse à deriva, para a direita do lago, local que todos diziam ser mais profundo. Ele remou rápido para outra margem. Margarida evitou pensar, seu coração batia forte e sentia medo. Se Sidão nos encontrar, mata ele e eu. Minutos depois, aproximaram-se da margem. Ele fincou a canoa no barranco. Vamos descer, ele continuou falando baixinho. Evitemos conversar e acender a lanterna. Coloque um menino nos meus braços. Vamos acomodá-los na charrete, que está ali, a uns 10 metros do barranco. Lambari acendeu por 10 segundos a lanterna e mostrou o caminho para ela. Ali, como em todas as margens da represa, havia pedras pequenas e uma subida. Onde pararam era um lugar fácil de se locomover. Ela viu uma charrete. Ele pegou um dos meninos com cuidado, subiu e, pelo barulho, Margarida entendeu que ele colocou o filho na charrete. Logo ele foi buscar o outro e após levou o cobertor e o saco. Margarida, com a nenezinha no colo, subiu junto. Novamente e rápido ele acendeu a lanterna para mostrar a ela como ele acomodara os meninos e onde ela deveria se sentar. Os garotos estavam deitados em cima de um colchão e ele os cobriu com o cobertor que estava na canoa. Ela sentou num canto da charrete com a filhinha no colo. Ele, com cuidado, evitando fazer barulho, a pé, puxou o cavalo até a estrada. Então se sentou no banco e devagar foi seguindo pela estrada. Margarida, falou baixinho, a pior parte já foi. Sossegue. Ainda bem que nenhuma das crianças acordou. Vamos seguir em silêncio e sem acender a lanterna. Penso que ninguém por aqui nos verá. Com Deus, conseguiremos ir para longe. Aquela erva que coloquei no chá faz dormir mesmo, pensou Margarida. Os meninos, se estão bem, sem nenhuma dor, dormem a noite toda, a nenê acorda somente para mamar. Mesmo os pegando, levando-os de um lugar a outro, não acordaram. Graças a Deus. Ela estava cansada, no escuro, no ritmo cadenciado, encostou a cabeça no banco da charrete e acabou por dormir. Acordou com o sol despontando, olhou, estavam numa estrada. Lambari olhou e sorriu. Bom dia, a cumprimentou alegre, porém ainda falando baixinho. Aqui onde estamos não precisamos falar mais baixo, porém as crianças ainda estão dormindo. Embora seguindo devagar, já nos distanciamos bastante. Precisamos conversar e nos organizar. Para onde vamos? Perguntou Margarida. Quando as crianças acordarem, vamos parar um pouco, trouxe alimentos para nós. Estamos indo para uma cidade grande, onde nos hospedaremos numa pensão, arrumaremos documentos e depois vamos para nossa casa. Chamo-me Alfredo. Margarida, vocês terão de mudar de nomes. Nesta cidade grande, no cartório estão registrando pessoas. Quem quer pode ser registrado, acertar os documentos. Eu os tenho. Você se registrará, escolherá os nomes de seus pais, avós e outros nomes para nossos filhos. De agora em diante eles serão meus. Por favor, faça-os, principalmente o mais velho, me chamar de pai. Ela ficou escutando, não se tranquilizou, continuou com medo. Será verdade o que ele fala? Alfredo. Este é o seu nome. E se ele for aquele homem que compra a criança onde minha mãe mora? Meus filhos são bonitos e pequenos. Aí, meu Deus. Será que fiz bem em vir? Os dois meninos acordaram, estranharam por estar numa charrete,
Mas quando viram a mãe sorriram. Vamos parar, determinou Alfredo. Papai e mamãe cuidarão de vocês. Sou o papai. Pai, disse o mais velho franzindo a testa. Sim, querido, Margarida sorriu para ele. Este é o papai. Irá chamá-lo assim. Está bem? Alfredo parou a charrete debaixo de uma árvore. Ele colocou o cobertor no chão, na grama, tirou os meninos da charrete e ajudou Margarida a descer. Ela ficou surpresa, não estava acostumada a receber atenção. Ele pegou uma cesta. Margarida, aqui tem alimentos, coma e dê para as crianças. Vou dar água e milho para o cavalo. Depois que ele cuidou do cavalo, sentou-se perto deles e se alimentou. Na cesta havia, para Margarida, fartura, pães, bolos, doces e frutas. A menininha acordou, e ela a amamentou e a trocou. Tenho poucas fraldas, disse Margarida. Compraremos mais na cidade, mas será somente amanhã. Se as fraldas estiverem sujas somente de xixi, passe-as na água e as coloque para secar na charrete. Alfredo tirou de um outro saco 2 carrinhos e deu para os meninos. Os garotinhos se alegraram, eles não tinham brinquedos. Agora, decidiu Alfredo, vamos subir na charrete novamente e continuaremos a viagem. Quando nos cansarmos ou o sol ficar forte, pararemos para descansar e à noite para dormir. Pelos meus cálculos chegaremos a essa cidade amanhã para o almoço. Acomodaram-se novamente na charrete. Agora os 2 meninos sentados brincavam contentes com os carrinhos que ganharam. Não fique preocupada, pediu Alfredo para Margarida, tudo dará certo. Margarida pensou que, por ser domingo e pela casa estar silenciosa, Sidão acordaria mais tarde e então procuraria por ela porque iria querer o café. O que será que Sidão fará ao não me ver? Com certeza a xingará, ficará nervoso, me procurará aos gritos, ameaçará me dar uma surra que nunca esquecerei. Margarida. Alfredo a fez despertar de seus pensamentos. Precisamos escolher outro nome para você e para as crianças para registrá-los. No seu registro precisará dos nomes de seus pais e avós. Das crianças, os nossos e dos avós deles. Como você irá querer se chamar? Margarida pensou por uns momentos e decidiu. Chamarei-me Lucila. Gosto deste nome, é de uma personagem de um livro que lemos na escola. O nome do meu pai era José. Gostaria que continuasse, mas não quero colocar o nome de minha mãe. Lucila é bonito, concordou Alfredo. Outro nome acabou, findou, morreu e não deve ser mais pronunciado, nunca mais. Gosto de José. Meu pai chamava-se Luiz. Que tal colocarmos o nome do menino mais velho dos 2 avós? José Luiz. E não devemos chamá-la de Zé, será José Luiz. Concordo. Seremos agora Alfredo e Lucila. Na fazenda em que moro todos me chamaram de Senhor Alfredo, e este é de fato meu nome. Ninguém me chama de Lambari. Fui chamado assim somente ali na represa e lá ninguém soube meu nome. Na quinta-feira despedi-me de todos, fingi ir embora, mas me escondi. Tenho a certeza de que não serei citado no ocorrido. De quem é aquela canoa? E esta charrete? Margarida, agora Lucila, curiosa, quis saber. Eu não falei que ia planejar e acertar tudo? A charrete e o cavalo são meus, comprei-os para viajar, não tinha planos de ficar por lá, no grande lago, porém vi você, me apaixonei e fiquei, porque me contaram como você vivia, que era infeliz vivendo com aquele homem bruto. Na quinta-feira, me escondi com a charrete e o cavalo. Antes havia comprado alimentos. Na noite de sábado, levei a charrete e a deixei onde você a viu. A canoa, eu a peguei sem pedir,
Ela é de um conhecido que a deixa ali e fica trancada com cadeado. Eu fiz a chave, usei a canoa e depois a deixei no mesmo lugar e trancada. Ninguém irá saber que eu a usei. O colchão era o que eu usava e também o cobertor. Planejou bem, elogiou Lucila. Sim, penso que fiz tudo certo. Alfredo continuou a falar de seus planos. Na minha casa, agora sua também, disse a todos que sou casado e que tenho filhos, não falei os nomes deles. Já temos Lucila e José Luiz, terá de inventar o nome de sua mãe e dos avós. Marcaremos neste papel para não nos esquecermos. Agora escolha o nome do outro menino e da filhinha. Gosto de Edson. Você gosta? Opinou ela. Sim, ele se chamará Edson. E a menina? Mariana. Muito bonito, concordou Alfredo. Lucila escreveu no papel que lhe dera os nomes de seus pais. O genitor continuou José, mudou da mãe para Maria Aparecida e inventou os dos avós. Lucila, explicou Alfredo, a cidade que eu nasci é onde fui em viagem, será lá que todos nasceram. Certo? Sim, concordou Lucila. É longe e difícil de alguém que conheço se certificar. O importante é ter tudo de cor para fazer o registro, depois conversaremos sobre o que você irá precisar saber. Lucila resolveu conversar com os meninos, e explicar para eles. Filhinhos, era o termo carinhoso que costumava usar, papai e mamãe os amam. Estamos passeando. Papai é este, ele se chama Alfredo e é muito bonzinho, ele deu a vocês os brinquedos. Você se chama José Luiz. Repita. O menino repetiu, depois fez o mesmo com o outro e repetiu muitas vezes. O sol esquentou, Alfredo encontrou perto da estrada um riacho, onde tinha umas árvores, parou e soltou o cavalo, que tomou água e foi pastar. Alimentaram-se e ele se deitou. Vou dormir um pouco, Lucila, quero viajar mais à noite e não dormi na noite passada. Ela ficou brincando com as crianças e os fez correr e gastar energias. Com carinho, repetia os novos nomes e que deveriam chamar Alfredo de pai. O filho do meio o fez rápido, e o mais velho, se não o fazia, ela o fazia repetir. Quando o sol não estava mais tão quente, era de tarde, acomodaram-se novamente na charrete e seguiram viagem. Alfredo ia devagar para não cansar o cavalo, as crianças brincavam, Mariana dormia, acordava, mamava, estava a menininha contente e aconchegada no colo da mãe. Escureceu, Alfredo acendeu a lanterna. Um pouco mais à frente, há um lugar que conheço em que podemos passar a noite. Deviam ser 21 horas quando ele parou, desceu e, guiando o cavalo, saiu da estrada, passou por umas árvores e se defrontaram com um terreno limpo, próprio para acampar. Parou e ajudou todos a descerem, limpou o local, colocou o colchão no chão, abriu a cesta e pediu para eles comerem. Esfriara, Lucila pegou o saco de roupas que levara e colocou roupas mais quentes, umas por cima das outras, nos filhos, e também o fez consigo. Alfredo cuidou do cavalo e o deixou perto e amarrado. Sentaram-se para se alimentar. Você consegue se deitar no colchão com as crianças? Perguntou Alfredo a ela. Eu os cobrirei com a coberta. Daremos um jeito, respondeu Lucila. Os meninos brincaram por alguns minutos, correram por perto, cansaram-se, ela os acomodou no colchão e os cobriu. O saco que ela levara com algumas roupas, o fez de travesseiro e deitou perto do colchão no chão. Alfredo também se agasalhou e deitou do outro lado do colchão. Tentaram dormir e descansar. Lucila orou pedindo proteção. Jesus, Nossa Senhora, nos protejam. Olhou para Alfredo e pensou. Ele é gentil e trata bem meus filhos, ou agora nossos. Parece ser bondoso. Tomara que seja sempre assim. Acabou dormindo.
O sol despontou. Alfredo levantou-se e a chamou. Lucila. Acorde. Vamos seguir viagem. Chegaremos à cidade que falei para o almoço. Acorde os meninos. Comeremos o que sobrou. Logo após, estavam novamente na estrada. As crianças, cansadas, reclamavam. Ela, com carinho, tentava acalmá-las. Foi um alívio quando chegaram à cidade, pois o sol estava forte e fazia calor. Lucila admirou-se. Nem imaginava como era uma cidade grande. Pararam em frente a uma pensão. Vamos descer, determinou Alfredo. Ele os ajudou a descer e entraram na pensão. Alfredo conversou com uma mulher, pagou pela estadia e pegou a chave. Venham, crianças. Venha, Lucila. Vamos para o quarto. A mulher foi à frente, mostrou o quarto. Alfredo abriu a porta e se defrontaram com um quarto grande. Ali é o banheiro, mostrou a dona da pensão. Entraram no quarto. Lucila, vou comprar o nosso almoço. Dê banho nas crianças e depois se banhe. Saiu. Lucila fez o que fora recomendado. Foi muito gostoso tomar banho de chuveiro. Na casa em que morava, se banhava na bacia. Alfredo retornou e pediu para eles descerem até o refeitório da pensão. Ele levou comida gostosa, e eles se alimentaram. Sei que precisamos descansar, observou Alfredo. Deitemos por 1 hora, depois iremos fazer compras e, após o jantar, aí sim descansaremos. Alfredo pediu à dona da pensão para colocar um colchão no chão e um berço. Ele acomodou-se no chão, e Lucila e os 2 meninos, na cama. Cansados, alimentados, dormiram. Alfredo os acordou. Vamos, Lucila, fazer umas compras. Vocês não podem chegar à minha casa somente com essas roupas. Saíram os 4. E a charrete e o cavalo? Perguntou Lucila. Eu os vendi e dei o colchão e o cobertor. Agora iremos continuar a viagem de trem. Trem. Lucila somente vira um trem em gravura na escola. Ela admirou o movimento, as pessoas, as lojas e achou a cidade linda. Lucila estava com a filhinha no colo e Alfredo pegou nas mãos dos meninos. Foram andando devagar. Aqui, nesta loja, vamos encontrar roupas para as crianças. Ele ajudou a escolher roupas para os 3, que para ela eram lindas, boas e caras. Foram a outra loja de roupa feminina. Ele pediu para que experimentasse algumas, e outras, como ela afirmou que serviam, Alfredo as comprou. Lucila nem sabia o que pensar, estava maravilhada. Nunca até então comprara tantas roupas lindas e novas. Foram depois a uma perfumaria. Ele comprou shampoo, cremes, batons, desodorante e perfume. Uma mulher deve ter tudo isso, determinou ele. Foram a um restaurante e jantaram. Após, voltaram à pensão. Ele foi tomar banho. Acomodaram-se para dormir. Todos estavam sonolentos. Lucila na cama de casal com os meninos, a nenê no berço, e ele no colchão no chão. Dormiram. Acordaram no outro dia às 8 horas, sentiram-se descansados, tomaram o desjejum na pensão e saíram, foram fazer os registros. Ali, naquela cidade, estava sendo feita uma campanha para que todos se registrassem, era somente ir ao cartório e estava sendo gratuito. Não pegaram fila e se registraram. Lucila levou sua cola. Primeiro foi ela fazer seus documentos e depois fizeram os das crianças com o novo pai. Agora todos tinham documentos. Sidão registrar aos filhos, mas ela deixou os documentos na casa, não iria precisar dos antigos. José Luiz aprendeu rápido. Dizia seu nome, os dos irmãos e chamava Alfredo de pai. Edson, que ainda não falava direito nem correto, do modo dele, também o fazia,
Isto alegrou Alfredo. Vamos agora almoçar, determinou Alfredo. Depois iremos passear um pouco pela cidade e voltaremos para a pensão. Amanhã cedo, às 7 horas, pegaremos o trem e, às 14 horas, chegaremos ao nosso destino. Quando voltaram para a pensão, as crianças, sonolentas e cansadas, dormiram. Alfredo saiu. Quando acordaram, tomaram banho, colocaram roupas novas. Lucila deixou os cabelos soltos, usava-os presos por um coque por ser mais fácil de pentear, mas, lavados com shampoo e creme, os penteou facilmente, passou batom e se perfumou. Quando Alfredo chegou, a elogiou. Você, Lucila, é de fato muito bonita. Está linda. Fez uma pequena pausa e explicou. Na minha casa viveremos como marido e mulher, aqui não, porém iniciaremos com um namoro. Não quero forçar nada, não quero me parecer com o outro. Estou bem e feliz, exclamou ela. E será sempre assim a nossa vida juntos, afirmou Alfredo. Lucila acreditou. Jantaram perto da pensão. Saí à tarde, contou ele, para olhar os produtos agrícolas e comprei umas coisas que serão depois entregues. Vamos ficar um pouquinho, após o jantar, na pracinha. Amanhã cedo partiremos e logo estaremos longe. Tentei escutar se chegou por aqui algum comentário sobre seu sumiço. Nada escutei. Comprei umas roupas para mim e 2 malas para colocarmos as roupas. Sentaram num banco da praça e os 2 garotos brincavam por ali, na frente deles. Sidão, pensou Lucila, e todos pensaram que eu matei meus filhos e depois me matei. Deve estar havendo muitos comentários. Com certeza, se Sidão sentir alguma coisa, deve ser pelos filhos. Porém ele, como pai, nunca os agradou, como Alfredo faz agora. Tomara que ele seja um bom pai para eles e, para mim, um bom marido. Lucila estava de fato bonita. Ela tinha os cabelos até o meio das costas, eram louro avermelhados e cacheados, o batom dera contorno aos seus lábios bonitos, e as roupas novas lhe caíram bem, era magra, de altura mediana. Observou Alfredo, que no momento ria com os meninos. Alfredo parece de fato ser o pai deles. José Luiz é parecido com o Sidão, porém Alfredo tem o mesmo tipo dele, de meu ex-companheiro, ele é alto, forte, claro, e os 2 têm o mesmo tom de cabelo. Edson não se parecia com ninguém, mas por coincidência sorri como Alfredo. Mariana se parece comigo, o mesmo tom de cabelo, e cacheado, e traços delicados. Voltaram à pensão, arrumaram as malas e foram dormir para no outro dia levantarem cedo. Lucila estava ansiosa e esperançosa, querendo mesmo ficar bem longe de Sidão. Se alguém, pensou ela, nos viu e nosso plano não deu certo, e ele vier atrás de mim, dos filhos. Aí, meu Deus! Faça, Jesus, que nosso plano tenha dado certo. Voltar para Sidão seria o pior castigo do mundo. Estou gostando muito de estar aqui, faz 2 dias que não trabalho, como comida que não fui eu que fiz, mas mesmo assim me sinto cansada, talvez o termo correto seja ansiosa. Mas me sinto bem, tenho medo de acordar e estar na casinha do lago com o Sidão gritando e me batendo por nada. O melhor é dormir, amanhã estaremos longe. Acabou dormindo e acordou com Mariana choramingando, querendo mamar. Foi amamentá-la. Está na hora, disse Alfredo, que também acordou. Vou trocar os meninos, tomaremos café e partiremos. Que bom que acordei e estou aqui e não na casinha do lago. Suspirou e sorriu, Alfredo retribuiu o sorriso. Capítulo 4. A viagem de trem. Após o café da manhã, saíram da pensão e entraram num táxi, que os levaria à estação ferroviária. Lucila e os filhos não haviam, até então,
entrado num carro e gostaram da experiência. O veículo parou em frente à estação. Alfredo contratou um homem que ali trabalhava para levar as duas malas. Ele pegou nas mãos os meninos. Lucila estava com Mariana no colo. Ficaram todos perto. Estava sendo muita novidade para ele e para os meninos, e eles não sabiam para onde olhar. A estação era grande e movimentada. Alfredo comprou as passagens e se dirigiram para a plataforma para esperar o trem. Um outro estava saindo. Edson se assustou com o barulho, por ver aquele veículo enorme, ficou com medo e começou a chorar. Alfredo pegou no colo e conversou com ele. Lucila pegou, segurando forte, a mão de José Luiz.